Gostaria que me esclarecesse este dito. Ninguém morre ou parte antes da hora. Isso procede, exceto os suicídios, ou é porque chegou a hora dele. Pergunto porque isso me parece que serve de justificativas ou de desculpas para algumas negligências médicas, acidentes de trânsitos, atropelamentos que levam aos óbitos. Pessoas que morrem de fome ou frio. Se estivessem nessas condições, teriam partido? Enfim, ninguém morre antes da hora ou morre. Ou melhor, se não estivessem nessas condições, teriam partido? Ela está preocupada com, por exemplo, com as coisas que acontecem, né? Esses acidentes, essas coisas assim. É com vocês aí, que a gente pode esclarecer ela. Muito bem, muito bem. Olha, o que a gente tem de notícia da doutrina espírita é que nós temos uma expectativa de tempo de existência. Uma expectativa. Um planejamento de tempo de existência. Em que os espíritos têm uma previsibilidade de quanto deve durar uma existência física. Mas não no sentido do cronômetro do relógio. Você vai desencarnar às 10 horas da manhã do dia X. Não necessariamente dessa forma, mas existe uma expectativa de tempo de vida. E nós, pela forma que vivemos, podemos antecipar isso, que é o que mais acontece, ou podemos movimentar para frente isso. Existe, sim, uma programação, e essa programação ela está sujeita ao livre-arbítrio. Você fala do suicídio, mas todas as formas que eu atuo, que eu interfiro nesse tempo, são formas, ainda que incompletas, de suicídio também. Se eu me alimento mal, se eu durmo pouco, se eu tenho uma vida com muito ódio, muita mágoa, eu evidentemente estou estressando a máquina e devo desencarnar antes do previsto. O que a gente precisa estar atento é para o fato de que, uma vez iniciado o processo desencarnatório, não tem como voltar, tá? Uma vez que o momento da desencarnação iniciou, por exemplo, começou a desconectar, não esquece, volta, põe ele de volta no corpo, aí já era. Da feita que começou a desconexão, não existe retorno. Você pode até demorar um pouquinho mais para ir embora, mas da feita que começou a desligar, os órgãos físicos não têm mais como ter nova conexão. Iniciado o processo reencarnatório, não tem como fugir a isso. Ou seja, acontecido o momento da morte, no sentido de iniciado o processo desencarnatório, o indivíduo vai sim voltar para o mundo espiritual. Agora, se isso vai se dar dentro daquela programação, ou antes dela, ou até depois, que é mais raro, mas antes dela, que é bem mais comum, isso aí vai depender do nosso próprio livre-arbítrio. Os suicidas são a demonstração mais clara de que a gente pode voltar antes da hora, sim. E os suicidas indiretos, aqueles de nós que usamos de maneira equivocada o tempo com várias práticas, e todos nós assim as temos, que encurtam o fio da vida, somos de uma maneira mais ou menos assintosa suicidas de alguma maneira, né? Não dá para chamar todo mundo de suicida, mas a gente interfere um pouco nesse tempo de acordo com a conduta que a gente tem na vida. Alguns até prolongam, mas são exceções diante da massa de todos nós que desencarna antes do tempo. Elahá, eu lembro da história, você lembra do livro e do capítulo, mas existe uma história que eu li no livro há muitos anos, que fala de um rapaz novo, que foi cometer um furto num determinado ambiente à noite, numa loja, e recebeu um tiro e morreu.
E os espíritos que assistiram aquilo, né? Os espíritos que estavam em visita à Terra, que assistiram, um perguntou para o outro: era para ele morrer hoje? Aí o outro respondeu: não. Ele nasceu para ser mecânico numa oficina de automóveis, mas ele não quis esse destino. E ele se envolveu com uma vida de crimes. Automaticamente, a conclusão que se chega é que o momento do nosso desencarne, ele está vinculado a toda a vida que nós tivemos. Quando se faz um planejamento, eu tenho que seguir aquele planejamento para chegar ao meu destino. Quando as coisas vão se alterando ao longo, o destino final também já está alterado. Então, se eu planejo, eu vou desencarnar aproximadamente em tal período da minha vida, não tem dia, mês, ano, hora, tá? Aproximadamente nesse período, possivelmente porque eu tenho uma tendência no coração que já não é muito bom, eu vou desencarnar lá de um ataque cardíaco. Mas se durante todo esse tempo eu tenho excessos que destroem o meu corpo, eu posso desencarnar 20 anos antes de um outro problema que eu mesmo provoquei. E quem vê diz assim, chegou a sua hora. Chegou, claro, porque o corpo não suportou mais. Por outro lado, existe uma carta consoladora, inúmeras, uma carta consoladora, uma das, em que um rapazinho, desencarnou num acidente de trânsito, em que o carro em que ele ia bateu num poste. Ele não estava dirigindo, estava ele e um colega. E a pessoa que ia dirigindo. A família ficou em desespero, colocando a culpa no motorista que morreu também. Mas tem que culpar alguém. E ele, na psicografia pelo Chico Xavier, fala como estão recebidos, como está ele, como está o colega, e diz: mamãe, não culpe ninguém. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o fulano que estava dirigindo, de repente, talvez tenha sentido algum mal-estar, de repente ficou paralisado, como que hipnotizado, e o carro foi direto ao poste. Vejam que nesse momento não existem culpados, não existe um delito, um erro que foi cometido e que causou esse acidente. Nenhum dos três, nem os dois, nem o motorista deve ter passado mal. Talvez tenha tido uma tonteira, tenha tido um mal-estar e o carro bateu. Se os dois estavam lá dentro, aí se pode dizer, a espiritualidade sabia que esse acidente ia acontecer e que poderia ter um planejamento, sim, que eles desencarnassem em algum tipo de acidente, que podia ser o carro, podia ser um ônibus, podia ser outra situação. Porque não existem culpados. Foi o que a gente chama de fatalidade. Nesse caso, desencarnaram como ele disse: mãe, tinha que ser agora, está tudo certo. Esse foi apenas o meio que foi aproveitado para que a gente retornasse. Então, cada caso é um caso.